ETF, será que vale a pena ou não ter na sua carteira de investimentos? Mas o que significa essa sigla ETF? Então, se você quer saber o que significa ETFs e se vale a pena ou não ter isso na sua carteira de investimentos, fica comigo até o final desse vídeo. ETF nada mais é do que a abreviação de Exchange Traded Funds, ou se a gente trouxer isso para a tradução, a gente pode ler aí como fundo de índices ou fundo negociado em bolsa. Então aí a gente já tem a primeira característica dos ETFs, que eles são negociados na bolsa de valores. Na sua grande maioria, os ETFs eles têm como objetivo replicar algum índice de mercado. Então vamos supor que você queira investir nas ações mais negociadas na bolsa de valores. Para que você consiga fazer isso, ou você compra cada ação que faz parte do índice Bovespa, ou então você pode investir através de um ETF que replica o índice Bovespa, que é o índice onde é formado pelas ações com maior volume de negociação, ou seja, são as ações mais representativas da bolsa de valores. Então aqui a gente já pode citar como uma das principais diferenças dos fundos de investimento normais, né? Nos fundos de investimento tradicionais, vamos dizer assim, os gestores eles têm mais flexibilidade, né? Claro que vai depender da característica desse fundo de investimento, do seu objetivo e etc. Mas esses gestores eles têm mais flexibilidade do que num ETF. Então, num ETF, todo o recurso que está dentro ali desse fundo de investimento, ele deve estar aplicado justamente para ele conseguir replicar da forma mais fidedigna possível esse índice, que é o objetivo desse ETF. Outro ponto também importante, normalmente em fundos de investimento normais, né, tradicionais, esses fundos de investimento não necessariamente são fechados. Na grande maioria das vezes, esses fundos de investimento normais, eles são abertos. Então, a gente pode investir e resgatar, claro que seguindo o regulamento daquele fundo, mas a gente pode investir e resgatar no momento que a gente quiser. Um ETF não, os ETFs eles são fundos fechados e por isso eles são negociados na bolsa de valores. Portanto, quando a gente quiser investir em um ETF, a gente precisa comprar na bolsa de valores as cotas desse fundo de investimento. E quando nós quisermos resgatar esse dinheiro que está ali aplicado nesse ETF, investido nesse ETF, nós devemos então entrar ali na bolsa de valores e vender a cota que a gente deseja, né, a quantidade de cotas que nós desejamos resgatar desse ETF. Então aqui vai um ponto importante. É importante também a gente avaliar a liquidez desse ETF que nós vamos querer investir, porque se eu não consigo resgatar ou aplicar no momento que eu quero e esse ETF não tem muita liquidez, às vezes isso pode ser algum empecilho na minha carteira de investimentos por conta da liquidez reduzida desse ETF. É claro que isso não é uma regra, mas é um ponto sim a ser levado em consideração a liquidez dos ETFs. Da mesma forma que existe um gestor que faz a gestão dos ativos que compõem a carteira de um fundo de investimento comum, nos ETFs também existe um gestor que faz a gestão desses recursos desse fundo. Então sempre vai existir o papel do gestor na gestão desse fundo, mesmo sendo um fundo de índices. E aqui é importante dizer que por mais que a grande maioria dos ETFs eles são passivos, ou seja, eles replicam algum índice de referência, existem sim alguns ETFs que são ativos, ou seja, que eles buscam superar aquele índice de referência que eles seguem. Se você quiser investir em um ETF, quais são os custos que você vai ter? Então, a gente vai ter o imposto de renda no momento do resgate, e esse imposto de renda será de 15% sobre o lucro que você tiver nessa operação. E se você fizer day trade com um ETF aqui no Brasil, o imposto é de 20% se você comprar e resgatar e vender no mesmo dia esse ETF. Você pode ter sim custo de corretagem, a depender se a sua corretora ela cobra ou não esse tipo de tarifa, de taxas, né? E você também vai ter o custo da taxa de administração desse ETF. Da mesma forma que na grande maioria dos fundos de investimento existe a taxa de administração, que é um percentual sobre o patrimônio líquido ao ano, né? Você também tem essa cobrança em um ETF. A grande diferença é que o custo da taxa de administração dos ETFs é extremamente inferior ao custo da taxa de administração dos fundos de investimento normal. Isso porque, na maioria das vezes, os ETFs eles replicam algum índice. Então, concorda que não tem assim uma gestão muito analítica, precisar estudar o mercado, o cenário macro, as empresas, enfim, não existe muito esse estudo por trás, é mais operacional mesmo para manter essa cota desse fundo de índice
sempre o mais próximo possível do índice de referência que ele segue? Então, basicamente, esses seriam os custos que você teria ao investir em um ETF. Então, essa pode ainda ser uma das vantagens de se investir em um ETF, né? Os custos mais baixos quando comparado a outros fundos de investimento. Falando um pouco de vantagem quando a gente vai investir em um ETF, a gente com certeza pode falar aí que uma das vantagens de investir em ETFs é a possibilidade de diversificação com baixo recurso inicial. Isso porque concorda que, vamos supor, se nós quisermos investir em todas as ações que compõem o índice Bovespa, eu precisaria ter pelo menos o valor de cada uma dessas ações para conseguir replicar essa carteira teórica do índice Bovespa. Provavelmente seria muito mais oneroso e trabalhoso do que eu simplesmente pegar e investir num ETF que replica o índice Bovespa, por exemplo, o BOVA11, que a cota do BOVA11 hoje está sendo negociada a uma média de R$120. Então, com R$120, eu não conseguiria comprar, proporcionalmente falando, todas as ações que compõem o índice Bovespa. Porém, se eu investir nesse ETF, que é o BOVA11, eu estarei exposta ao índice Bovespa. Outro benefício que certamente é muito interessante nos ETFs é a possibilidade de a gente conseguir acessar certos setores e certos mercados e economias que nós, como investidores pessoa física, normalmente não conseguiríamos. Vou trazer o exemplo, por exemplo, se nós quisermos investir em ações negociadas em uma determinada economia. Vou trazer aqui o exemplo da China, né, que é uma economia muito fechada e etc. Se eventualmente você quiser se expor a algum setor específico da China, você consegue investir em um ETF lá na Bolsa Americana, através da Avenue, por exemplo, que é a corretora que eu gosto e que eu uso, né? Você pode, através da Avenue, comprar um ETF que replica algum índice da China. Então, uma coisa que você, como investidor pessoa física, dificilmente conseguiria fazer abrindo uma conta em uma corretora lá na China para conseguir comprar as ações dessas empresas, entende? Então, uma característica, assim, um benefício muito interessante de se ter ETFs na carteira é esse, na minha percepção. Até a própria questão da diversificação dentro de um único ativo, né? Então, você vai investir em um único ativo que seria aquele ETF que você escolheu e ali dentro vai ter uma grande diversificação de outros ativos. Então, sem sombra de dúvidas, também é uma forma de você, em um único produto de investimento, conseguir fazer uma diversificação. Na minha percepção, é extremamente válido você ter ETFs dentro da sua carteira, ainda mais se você já investir no exterior. Então, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, os ETFs eles representam uma parcela muito grande dos investimentos das pessoas, dos investidores. Então, sim, é uma forma muito interessante de você ter exposição a determinados setores, a determinados ativos, de você fazer uma carteira que te dê menos trabalho também no momento de você escolher, de repente, cada ação que vai compor ali a sua carteira e uma forma de você aumentar a diversificação da sua carteira, correndo um risco um pouco menor. E aqui eu gosto de usar dois sites para a gente procurar um pouquinho mais sobre os ETFs e que a gente gostaria de investir ou então que a gente já investe. Um dos sites é esse aqui, que se chama etf.com, e a gente pode clicar aqui em ferramentas, depois a gente clica em ETF Screener e ele vai abrir essa tela aqui, onde a gente vai conseguir ter acesso aos ETFs que são negociados lá na Bolsa Americana. Então, a gente tem aí mais de 3.000 ETFs. E o interessante desse site é que nós conseguimos aqui, ó, filtrar os ETFs de acordo com sua classificação, localização, análise, performance, enfim, tem vários filtros que nós podemos colocar aqui, e aí a gente consegue escolher o ETF que nós queremos. Então, por exemplo, aqui a gente consegue observar que os 3 primeiros ETFs aqui dessa lista, sem colocar nenhum tipo de filtro, são os ETFs que replicam o S&P 500, né, que é o índice lá da Bolsa de Valores americana. A gente tem esses 3 aqui e a gente poderia escolher qualquer um dos 3, mas o que é interessante a gente observar? Quanto que é aquela taxa de administração ao ano? Como que está o retorno de cada um desses ETFs? Qual será que é a melhor gestora, né? Qual que tem um resultado mais fidedigno possível com o índice que a gente está procurando. Então aqui é legal porque a gente também consegue fazer esse tipo de comparação, já que nos Estados Unidos a gente está falando de uma infinidade de ETFs, né, e que muitas vezes tem vários ETFs que replicam o mesmo índice, como é o caso que a gente está vendo aqui, de replicar o índice S&P, então a gente consegue escolher também aquele ETF que é o melhor possível na sua gestão,
com o menor custo para o investidor. E além desse site aqui, para olhar os ETFs brasileiros, eu gosto muito do próprio site da B3. Então aqui a gente também consegue ver todos os ETFs que são listados na nossa bolsa de valores. A gente pode sim colocar um filtro, né, de acordo com o índice, por exemplo, de referência que a gente gostaria, ou então a gente realmente pode observar aqui quais são todos os ETFs listados. E aqui tem várias páginas para frente, né? Então, no momento que a gente for escolher algum ETF para compor a nossa carteira de investimentos, a gente pode sim utilizar dessas ferramentas que estão disponíveis na internet para auxiliar a nossa montagem de carteira de investimentos. Me conta aqui, você já investe em ETFs? Isso já é uma parcela da sua carteira de investimentos? Ou de repente esse é o primeiro contato que você está tendo com esse tipo de produto de investimento? Escreve aqui para mim nos comentários. Se de repente eu deixei algum tema que é importante fora desse vídeo, já me acrescenta aqui nos comentários também. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu like aqui, se inscreve aqui também no canal e aproveita para me seguir nas minhas outras redes sociais.